Olá, gente! Hoje vamos falar sobre o equilíbrio iônico da água, ou seja, vamos estudar pH e pOH. Isso está relacionado com soluções que podem ser ácidas, básicas ou neutras. Bom, tudo começou com a autoionização da água, quando alguém resolveu estudar se a água conduzia corrente elétrica. Então, isso acontece com a ionização. Lembra das ligações covalentes que sofrem ionização? Então, é disso que estamos falando, já que a água é uma molécula que faz ligações do tipo covalente. Então, vamos à definição. A água, pura ou na forma de solvente, ioniza-se fracamente, onde uma molécula doa um próton e a outra recebe, formando íons em equilíbrio. Então, o que acontece? Nós temos aqui a molécula 1 de água. Vou nomear essa aqui como 1 e essa aqui como 2, tá? O que está acontecendo aqui? A molécula 1, ela vai receber um próton, ou seja, um hidrogênio, um H+, da molécula 2. E então se torna o H3 ou mais. Essa aqui, ó, esse produto aqui, que se chama íon hidrônio. E já que a molécula 2 doou esse próton, doou esse hidrogênio, o que acontece? Ele vai ficar com um hidrogênio só. Então, formando essa molequinha aqui, ó. O grupamento hidróxido. Esse ânion com carga negativa. Tá, mas uma coisa que eu fico pensando, que eu também pensei na época de vocês, que eu não entendi, é que como que a água ganhou um hidrogênio e ficou positiva? Quando a gente fica positivo, né, quando a gente perde elétrons? Sim, lembrem-se que a água tem o oxigênio como átomo central. Esse oxigênio, ele tem pares de elétrons desemparelhados. E no momento em que ele estabelece uma ligação com o próton, com esse hidrogênio, ele vai perder um desses pares de elétrons desemparelhados, já que ele agora está ocupado por uma ligação. Por isso que ele está com carga positiva. Já a água 2, que virou o íon hidróxido, o que acontece? Como ele rompeu essa ligação com o hidrogênio, note que você vai ficar com um eletrinho ali a mais. Então, nesse caso, ele vai ter uma carga negativa, indicando o ganho de elétrons, entendeu? Vamos dar continuidade a isso. Lembrem-se que nós estamos estudando equilíbrio químico. Quando a gente estuda equilíbrio, a gente já estudou equilíbrio iônico, nós já estudamos equilíbrio da água, equilíbrio Ka, que é do ácido, na verdade, Kb, que é da base, e agora nós vamos estudar a autoionização da água, a constante da água. A constante da água, como todas as outras constantes que estudamos até então, ela vai ser igual à concentração dos produtos, que é H3 ou mais, e o íon hidróxido, OH-, dividido pela concentração dos reagentes, que seria 2 moléculas de água. Porém, quando está na forma líquida, não entra na fórmula, nós já estudamos isso. Então, a água que está na forma líquida, ela não participa da fórmula. Então, a constante da água, esse W significa water, que é água em inglês, você já sabe, né? Então, vai ser a concentração do íon hidróxido e do íon do H3 ou mais, que eu já esqueci o que eu te falei para vocês, mas vocês lembram, só voltar um pouquinho o vídeo, tá bom? Então, é isso. Esqueçam da partezinha de baixo, ela não vai existir nesse caso, porque a água está no estado líquido. E o H3 ou mais, que é o hidroxônio, e o grupamento hidróxido, eles estão na forma aquosa, eles formaram uma solução aquosa, por isso que eles estão participando aqui da nossa constante. Então, como é que a gente sabe o valor da constante da água? Foi determinado experimentalmente que a quantidade de íons quando a água está em equilíbrio é de 1 × 10⁻⁷ mol por litro.
tanto para a quantidade de íon hidrônio, que é o H3 ou mais, quanto para a concentração, né, de OH-. Nesse caso, como eles têm a mesma concentração, eles estão em equilíbrio, para a gente determinar a constante de equilíbrio da água, será Kw igual a concentração de H3 ou mais vezes a concentração de OH-. Nesse caso, Kw será igual a 10 elevado a menos 14. Atenção para esse valor, porque ele será utilizado diversas vezes. Então, tem uma forma que vocês podem utilizar para analisar esses valores de H+, e OH-. Então, vamos interpretar aqui o que eles estão te dizendo. A questão, ela pode fornecer para vocês os valores de íon H+. Quando essa concentração de íon H+ for maior que 10 a menos 7, quer dizer que a minha solução está ácida, porque eu tenho uma grande disponibilidade de H+. E quando essa concentração de OH- for menor que 10 a menos 7 mol por litro, a minha solução será ácida. Ou seja, eu tenho maior quantidade de H+, que é o que determina a acidez de alguma coisa, com relação à quantidade de OH-. Então, mais H+ e menos OH-, eu tenho uma solução ácida. A minha solução vai ser neutra quando eu tenho a mesma quantidade, quando esses íons estão em equilíbrio. Nesse caso, minha solução é neutra. E quando eu tenho uma concentração de H+ menor que 10 a menos 7 e OH- maior que 10 a menos 7, quer dizer que eu tenho uma quantidade maior, uma quantidade grande de OH- em solução. Então, ali a minha solução é alcalina, a minha solução é básica. E aqui nessa imagem vocês podem ver como se comportam as análises que fazem da água da piscina. É a partir dessas indicações de quantidade de íons de OH- e de H+. Então, quanto mais H+ eu tenho em solução no ambiente, a minha solução será ácida. E quanto mais OH eu tiver na minha solução, a minha solução será básica. Beleza? Então, fiquem atentos. Concentração de H+, concentração de OH-. Tudo bem? Quando essas concentrações são iguais, são equivalentes, é porque a minha solução está neutra. Agora, a gente vai entender um pouco sobre os cálculos de pH, pOH e escala de pH. Aquela escala que o pessoal utiliza para determinar se a solução está ácida, está básica ou está neutra, através do cálculo de pH. Beleza? Vamos embora. Potencial hidrogeniônico e potencial hidroxiliônico, que são os cálculos, né, para a gente descobrir o pH e pOH. Hidrogeniônico está relacionado com pH e hidroxiliônico com pOH. Então, representa o quanto de cátion H+ e ânion OH- é liberado em solução, sendo capaz de identificar se o mesmo encontra-se ácido, básico ou neutro. Então, vamos lá. Então, a gente vai calcular agora a quantidade de H+ ou H-, descobrir como é que se faz para descobrir como é que faz para achar esses valores de pH. Então, vamos lá, tem uma continha pequena. Para vocês determinarem o pH, como é que vai ser? pH vai ser igual a log de 1 sobre concentração de H+. Eu estou falando de pH, então eu vou focar no H+. E transferindo isso, mexendo nessa fórmula, a gente vai chegar a pH igual a menos log da concentração de H+. E se você tiver a concentração de H+, vocês podem achar o pH de forma mais rápida. Então, a concentração de H+ vai ser igual a 10 elevado a menos pH. Você tem o valor aqui de pH, sei lá, se o pH for 2, 10 elevado a menos 2 vai ser a concentração do seu H+. Tudo bem? E para a gente achar pOH, é só trocar o H+ da fórmula e colocar OH-. Porque agora nós estamos analisando a quantidade de hidroxila em solução, não a quantidade de H+.
vamos lá. Cálculo de pH. É possível obter a concentração de determinado íon por meio da fórmula. Concentração do íon, o íon pode ser H+, ou H-, igual a molaridade, tá? Mol por litro, vezes grau de ionização. Então, se você sabe que seu ácido ele é forte, o seu grau de ionização vai ser 1. Beleza? Ou seja, porque ele vai representar 100%. Então, aqui, os valores que vocês vão utilizar de grau de ionização vai de 0 a 1, sendo 1, 100%. N vai ser quantidade de hidrogênios ionizáveis ou de grupos hidroxila na fórmula do composto. Então, quantidade de hidrogênios ionizáveis ou grupos hidroxilas. Então, se for uma fórmula, deixa eu pensar aqui num ácido. Se tiver que calcular um pH do HCl, HCl é um ácido forte. Lembrem-se do Viu Brasil ser classificado? Então, HCl, HI e HBr são ácidos fortes, são hidrácidos fortes. Então, nesse caso, o grau de ionização seria 1, consideraríamos 100%. Então, o meu alfa seria igual a 1, número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, que vão se ionizar em solução aquosa. Um só, porque a gente só tem um hidrogênio. Então, N seria igual a 1. E molaridade é o que a questão vai te fornecer. Ou te fornecer dados para chegar à concentração molar. Outra coisa importante que vocês podem utilizar como armas, que pH mais POH é igual a 14. Às vezes você tem o valor de pH e pH é igual a 2. Qual é o valor de POH? Coloca nessa formuleta que vocês chegam rapidinho. Não precisa fazer nada de mirabolante. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a relação dessa concentração do íon vezes a molaridade, vezes o grau de ionização, vezes a quantidade de hidrogênios ou OHs ionizáveis, e relacionar com a fórmula de pH que vocês viram anteriormente. Então, vai ser igual a log de 1 sobre H+. Ou seja, posso trocar esse H+ aqui, essa concentração do íon, ó, e colocar a fórmula. Essa fórmula aqui que a gente acabou de aprender. Molaridade vezes alfa vezes N. Só pegar a concentração e substituir, que vocês vão chegar ao valor de pH do mesmo jeito. Quando a gente estiver falando de POH, mesma coisa, gente. Concentração de íons H+ e OH-, tanto faz. Vocês vão utilizar a mesma fórmula. Vamos lá, gente. Vamos à questão para vocês entenderem melhor o que eu expliquei. Determine o pH de uma solução que apresenta concentração hidroxiliônica, ou seja, grupamento hidróxido, tudo bem? Então, ele quer saber o pH de uma solução que apresenta concentração de hidróxidos, íons hidróxidos, igual a 10 elevado a menos 4 mol por litro. Beleza, é só aplicar agora a fórmula. Kw, que é a constante da água, vai ser igual à concentração de H+, ou H3 ou mais, que é a mesma coisa, vezes a concentração de OH-. Nós sabemos o valor de Kw, que é a constante da água, 10 elevado a menos 14. Vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-, que é o que ele nos forneceu aqui na questão. Resolvendo essa equação, nós chegamos ao valor de H+, de 10 elevado a menos 10 mol por litro. Só que a gente quer saber o pH. A gente já descobriu a concentração de H+. Para a gente saber o pH, é só utilizar a segunda fórmula aqui. Como eu mencionei a vocês, H+ vai ser igual a 10 elevado a menos pH. Opa! Se aqui a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 10, substituindo por pH, nós descobrimos que nosso pH é igual a 10. É o mesmo valorzinho aqui de cima. Então, pH da solução
igual a 10. Vamos para mais um exemplo. O ácido fluorídrico é um ácido cuja constante de dissociação, a questão já está aqui, errando. Dissociação acontece quando tem um metal ligado a um metal. Aqui nós temos uma ligação covalente. Nós temos hidrogênio ligado a flúor, 2 ametais, mas ok. É Ka igual a 4 vezes 10 a menos 4. Ka é a constante ácida, então ele te forneceu aí a constante desse ácido. Vamos lá. A constante do ácido, ela pode ser obtida dessa forma aqui, que é igual a molaridade vezes a ionização do ácido. Tá, mas onde está essa fórmula? Onde eu aprendi isso? Galera, tá na aula de Ka e Kb, tá bom? Então, quem ainda não tá de boa com essa matéria de constantes de ácidos e bases, vai lá dar uma olhada. Beleza. Nós temos o valor de Ka, substituir. Valor de molaridade, 0,25, substituir. E agora eu quero descobrir o meu alfa. Eu quero descobrir a minha constante de ionização. Fazendo meu cálculo, descobri que meu alfa vale 0,04. Sendo assim, nós aplicamos na fórmula de H+, para descobrir a concentração do meu íon. Então, H+ vai ser igual a N vezes molaridade vezes o meu alfa que eu acabei de achar. N, que representa a quantidade de hidrogênios ionizáveis. HF só tem um hidrogênio igual a 1. Vezes 0,25, que é a molaridade, e o nosso grau de ionização, 0,04. Foi igual a 0,01. Concentração de H+, 0,01 mol por litro. E aí, mais uma vez, colocamos na fórmula de pH. pH igual a menos log da concentração de H+. pH vai ser igual a menos log de 10 elevado a menos 2. 0,01 é 10 elevado a menos 2. pH, dessa forma, é igual a 2. 10 elevado a 2, pH é igual a 2. Não se esqueçam. Mais uma questão para fechar. Dissolve-se 0,04 gramas de NaOH em água, de modo a formar 500 ml de solução. Qual o pH dessa mistura? Beleza, eles nos forneceram os dados de massa molar do NaOH, que é 40 gramas por mol, e um valor de log de 2, que é igual a 0,3. Primeiro de tudo, calculem o valor de molaridade de NaOH, concentração do NaOH em água. Como vocês fazem isso? Olha, molaridade vai ser igual a massa sobre massa molar vezes o volume. Lembrem-se da aula de soluções, tá bom? Concentração de soluções. Nós temos o valor de massa, que é 0,04. Nós temos o valor de massa molar, que é 40. E o valor de volume, que é 500 ml. Quando a gente resolve esse cálculo, né, de concentração do NaOH em solução, o que acontece? Achamos aqui a nossa concentração, 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E, sabendo que o NaOH é uma base forte, como é que eu sei isso? Olha, está na aula de bases. Uma base forte, na verdade, é uma base composta por um metal alcalino ou metal alcalino terroso, com exceção do magnésio. Sendo, nesse caso, NaOH é uma base muito forte. Se é uma base muito forte, o grau de ionização do íon hidróxido é 100%, porque é uma base forte. Então, meu alfa vai ficar sendo igual a 1. OH-, concentração de OH-, concentração do íon, sendo ele OH- ou OH+, como a gente estava resolvendo nas questões anteriores, vai ser igual a N, que representa a quantidade de hidrogênio ionizável ou quantidade de hidroxila.
Nesse caso, nós temos apenas uma hidroxila. Então, N igual a 1. M, que é a molaridade, 2 vezes 10 a menos 3. E esse daqui tinha que ser um alfa, tá, gente? Mas ele quis editar, não sei porque transformou em A, mas era um alfa. Alfa nós descobrimos que também é igual a 1. Então, concentração do íon OH- é igual a 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Dando continuidade, POH é igual a log de 1 sobre concentração de OH-, 2 vezes 10 a menos 3. POH vai ser igual a log de 10 elevado a 3 sobre 2. POH vai ser igual a 3, vem daqui, ó, 3. O menos representa a divisão, já que está dividindo, ele vai vir diminuindo na fórmula. Menos log de 2. Qual era o log de 2 mesmo? Aqui, ó, a questão te forneceu, 0,3. Então, 3 menos 0,3 vai ser igual a 2,7. Descobri o POH. Agora eu quero saber o pH. A questão não me perguntou o pOH, perguntou o pH. Lembrem-se que pH mais pOH igual a 14. Nesse caso, pH vai ser igual a 14 menos 2,7, que é igual a 11,3. Chegamos ao nosso valor de pH. Se o meu pH é 11,3, quer dizer que a minha solução está super básica. O que é coerente, porque a gente colocou uma base ali. Então, a partir de agora, você já consegue identificar, de acordo com os valores de pH, se a solução está ácida, está básica ou está neutra. Tem como fazer uma previsão. Quando o meu pH ele vai de 1, que é muito ácido mesmo, a solução está bem ácida, até 6,9. Quando o meu pH é 7, a minha solução é neutra. E acima de 7, a minha solução é básica, alcalina. Bem, finalizamos aqui pH e pOH, agora já sabem calcular tudo. Vamos falar de mais uma constante, que é o produto de solubilidade, que é o KPS. Essa constante está muito relacionada com sais, está muito relacionada com sólidos. Então, aqui nós vamos deixar um pouco de lado a questão da água, do ácido, da base, e vamos focar aqui no KPS. O que seria KPS? Produto de solubilidade. É a relação de um sólido pouco solúvel em meio aquoso com seus íons dissolvidos numa solução saturada. Então, prestem atenção. Aqui, nós temos o sulfato de bário, esse sal aqui. Ele é pouco solúvel, ou seja, uma parte não consegue solubilizar na água. Então, ele vem aqui para baixo, formando precipitado. E a parte que consegue solubilizar na água, ela forma íons, que vai ser Ba2+, e SO4, 2-. Então, são esses íons que ficam ali na solução saturada. E eles estão em equilíbrio, o sólido e a solução saturada. Eu tenho uma quantidade no fundo, que também é chamado de corpo de fundo ou precipitado, e tem a parte ali sobrenadante, que é a parte de solução saturada que contém esses íons. Tá, vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão de KPS. É a relação de um sólido pouco solúvel em água, beleza, já falei isso. Considere o seguinte equilíbrio em que AX, BY representam um sal dissolvido em água. Como vocês vão calcular a constante do produto de solubilidade? Beleza. Aqui, a gente vai pegar a parte sólida, olha, esse Szinho representa sólido. Apenas o meu sólido, que tem essa característica aqui, onde X representa a quantidade de A e Y a quantidade de B.
formando os meus íons aquosos. Então, aqui do A, ele vai estar elevado ao número de oxidação, que é Y+, e o X, que representa a quantidade de A, ele vem aqui para frente, tá? Olha, o X vem para frente, como vocês podem ver aqui. E esse Y, que é a quantidade de B, ele sobe formando o íon de A, formando a carga do número de oxidação de A. E com B acontece a mesma coisa. Y é a quantidade de B, então Y vem aqui para frente. X vai se tornar carga de B, então B vai ter uma carga X menos. Sempre assim, gente, positivo ligado com negativo, cátion na frente e ânion atrás, tudo bem? Então, a minha constante de solubilidade, KPS, vai ser igual a A elevado a Y, a carga, né, mais Y, e o X vai estar aqui elevado na minha concentração. B menos X, que é o valor da carga de B, elevado a Y, que é a quantidade de B. Coloquei aqui 3 exemplos para vocês entenderem melhor o que eu estava querendo explicar no slide anterior. Vamos lá. Aqui a gente tem o cloreto de sódio, sulfeto de prata e fosfato de potássio. Nesse primeiro sólido aqui, ele vai se ionizar, se dissociar e formar os íons Na+ e Cl-. Então, o KPS será igual à concentração de Na+ vezes concentração de Cl-. Agora, para o sulfeto de prata, quando eles se ionizam, vão formar 2 moléculas de prata mais, vamos lá, esse 2 aqui representa a quantidade de prata. Ele está aqui, ó. Por que a prata recebeu a carga 1+? Porque eu tenho 1 enxofre. Lembra que eles cruzam? As quantidades dos elementos se tornam cargas? Então, o enxofre tem 1. Então, esse 1 vai subir, se tornando quantidade de prata. Então, por isso que ele é só 1+, ou um maisinho, que representa o 1. Agora, no sulfeto, nós temos apenas 1 enxofre, por isso que não tem nada na frente. E S2 da prata vai subir, se tornando carga do enxofre. Por isso que ele tem a carga 2-. Então, são necessárias 2 pratas para neutralizar a carga de 2- do enxofre. KPS vai ser igual a prata elevado a 2, Ag+ elevado a 2, vezes concentração do enxofre 2-. Agora, o fosfato de potássio. Quando ele se ioniza, ele vai formar 3K+, mais PO4 3-. Prestem atenção, esse PO4 é uma coisa só. Todo mundo confunde esse 4 e acha que o 4 é a quantidade de PO. Não, esse 4 é apenas do oxigênio. PO4 é uma molécula só, tá? Se ele tivesse entre parênteses e um 2 aqui do lado, aí seriam 2 moléculas de PO4. Mas não, do íon fosfato. Então, por isso que o fósforo, o potássio, ficou com carga positiva. 1+, porque é 1 PO4. E, como nós tínhamos 3 potássios, a carga do fosfato vai ser 3-. Então, KPS vai ser igual a potássio mais elevado a 3, concentração do potássio elevado a 3, vezes concentração do fosfato elevado a -3. Vamos lá, gente, exercício para vocês entenderem o que eu estava falando. Determine a solubilidade do sulfato de bário em mol por litro, sabendo que, a certa temperatura, o valor do seu produto de solubilidade é KPS igual a 1 vezes 10 a -10. Primeiro, monta aqui a estrutura do meu sólido. Sulfato de bário
ele vai formar os íons bário 2+ e sulfato 2-. KPS vai ser igual à concentração dos seus íons bário 2+ vezes a concentração de sulfato 2-. KPS a gente sabe o valor, 1 vezes 10 elevado a menos 10, que é igual a concentração do bário, que a gente não sabe, que é X, vezes concentração do sulfato, que a gente também não sabe, que é X. Então, X mais X vezes X igual a X ao quadrado, que vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 10. X vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 5. Então, pra gente, como tá X ao quadrado, a gente só colocar raiz do meu produto, que eu vou conseguir encontrar o valor de concentração dos meus íons. Gente, outra coisa importante, prestem atenção aqui que eu tenho 1 mol de bário, ó, como tem nada na frente, isso aqui é 1, e o sulfato também é 1 só. Por isso que aqui vai ser X. Se fosse bário elevado a 2, seria X ao quadrado, vezes a quantidade de sulfato que tiver, tá? Fiquem atentos a isso para não errar. Vamos lá, gente. Exemplo 3. A determinada temperatura, a solubilidade de sulfato de prata em água é de 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Determine o valor do seu produto de solubilidade. O produto de solubilidade é o KPS. Então, primeiro de tudo, organizem as suas fórmulas. Então, identifique a sua reação, como é que ela vai acontecer. Nós temos o sólido. Esse sólido vai liberar íons. Quem são esses íons? Então, aqui nós temos 2 moléculas de prata. Então, vem o 2 aqui para frente, representando quantidade de matéria, números de mols. E nós temos uma molécula de SO4, 2-. Daí, vamos observar uma coisa. Aqui, nós temos 1 mol de sulfato de prata, 2 mols de prata e 1 mol de íon sulfato. Desse jeito, nós podemos determinar o número de massa molar não, de concentração molar de todos esses elementos, justamente por conta desses coeficientes estequiométricos à frente de cada molécula ou átomo. Beleza. Se aqui eu tenho 1 mol, quer dizer que se eu não soubesse o valor de molaridade dessa substância, que seria X mol por litro. Aqui, como eu tenho 2 mols de prata, seriam 2x. E aqui, como eu tenho um só, x. Nesse caso, a nossa questão forneceu o valor de molaridade, 2 vezes 10 a menos 2, para o sulfato de prata. Então, se aqui vale 2 vezes 10 a menos 2, deixa eu botar aqui, 10 a menos 2. Aqui, a prata vai valer quanto? 2 vezes 10 a menos 2. E o sulfato, que é X também, vai valer 2 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? É assim que vocês vão fazer para identificar a molaridade dos íons também a partir do meu sólido, a partir do meu reagente sólido. Muito bem, só aplicar na fórmula. KPS vai ser igual à concentração de prata, que a gente acabou de descobrir, 4 vezes 10 a menos 2, elevado a 2, atenção à fórmula, tá? Não esqueçam de elevar a 2, não esqueçam de elevar ao número de mols do átomo ou da molécula. Vezes 2 vezes 10 a menos 2, que é o valor de concentração do íon sulfato. KPS 3,2 vezes 10 a menos 5. Fim da questão. Aqui, gente, nós vamos entender a relação do KPS com a solubilidade. Então, a gente consegue identificar se um sólido ele é mais solúvel em água do que o outro, justamente através dos valores de KPS. Tá, mas tem uma condição. Esses compostos têm que ser iônicos, ou seja, um metal ligado a um metal, que produzem o mesmo número de íons, ou seja, eu vou produzir a mesma quantidade estequiométrica
desses íons. Se eu tenho um mol de prata e um mol de cloro, show, eu consigo identificar. Se eu tenho um mol de prata e um mol de iodo, ótimo, eu consigo identificar. Então, eu tenho que ter a mesma quantidade de íons. Se eu tenho 2 cátions, eu tenho que ter 2 ânions. Se eu tenho 3 cátions, eu tenho que ter 3 ânions. Tem que estar na mesma quantidade, beleza? Sendo assim, eu consigo observar aqui. Nesse primeiro composto, eu tenho cloreto de prata e o... Eita! Aí eu quero saber se esses elementos, quem é mais solúvel em água que o outro. Esse primeiro valor aqui de KPS, ele é maior do que o valor de iodeto de prata, que ó, 10 a menos 16. Então, nesse caso, eu estou prevendo que o KPS do cloreto de prata, por ser menor, por ser maior, indica que ele é mais solúvel em água que o iodeto de prata. Tudo bem? Tem como fazer uma previsão de formação de precipitado. Precipitado ou corpo de fundo, porque existem substâncias que quando elas se encontram, elas formam sólidos. Esse produto formado não é solúvel no meio que ele se encontra, por isso que ele forma o precipitado, o corpo de fundo. Porque quando essas soluções reagem entre si, o produto ele é sólido e não líquido. É um sólido que também não está solúvel naquele ambiente, naquela solução. Então aqui, ó, a gente consegue ver nesse exemplo, olha, esse sólido aqui, esse líquido aqui incolor entrando em contato com esse líquido aqui de baixo. O que acontece? Quando eles reagem, eles formam como produto esse sólido amarelinho aqui, bonitinho. Então, os valores de KPS são válidos apenas para situações de equilíbrio. Fora essas condições, podemos verificar a possibilidade de formação de precipitado, realizando o produto das concentrações dos íons. Produto das concentrações dos íons, ou seja, nós temos a formação dos íons, nós vamos multiplicar as concentrações desses íons e vamos comparar com o valor de KPS. Então, se o produto da concentração desses íons for menor que o KPS, a solução encontra-se insaturada. Se o produto da concentração desses íons for igual ao KPS, a solução encontra-se saturada. E se o produto da concentração desses íons for maior que o KPS, ocorrerá a precipitação. Então, eu peguei como exemplo da questão anterior o íon aqui, prata e cloreto. Nós temos o valor de KPS, 1,6 vezes 10 a menos 7. E aqui nós temos uma questão que diz que uma solução contendo 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro de prata e 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro de cloreto é uma solução insaturada, saturada ou ocorre formação de precipitado. Galera, produto da concentração dos íons. Nós temos aqui concentração da prata e concentração do cloreto. Produto da concentração. Multipliquei um pelo outro, obtive esse valor aqui, 1 vezes 10 a menos 16. Vamos comparar com o KPS. O KPS desse sal, é 1,67 vezes 10 a menos 10. Então, esse valor aqui do KPS é maior. O produto de solubilidade é menor que o KPS. Dessa forma, produto de solubilidade, desculpa, o produto dos íons, da concentração dos íons é menor que o valor de KPS. Então, a solução ela é insaturada. Se fosse igual, ela seria saturada. Se esse valor de produto de íons for maior que o KPS, vai acontecer a precipitação. Aqui eu trouxe para vocês verem como acontece a precipitação entre duas soluções quando elas reagem entre si.
E nesse caso, o produto da concentração desses íons está maior que o KPS, por isso que ocorreu a precipitação de todo mundo. Então, aqui são alguns sais que são formados através dessas soluções aqui. Olha, esse sal aqui é vermelhinho, esse é amarelo, tem várias cores. É muito bonitinho, gente. E é isso. Nossa, chegamos ao fim dessa aventura. Gente, espero que vocês tenham gostado. Refaçam os exercícios. Eu sei que é muita informação, muita coisa para vocês aprenderem, assim, de cara. Então, eu não entendi nada que ela falou desse vídeo. Calma. Assistiu até que não entendeu nada? Assiste a primeira parte, anota, faz lá seu questionáriozinho, faz os exercícios que eu fiz. Entendeu a primeira parte? Passa para a segunda. Entende KPS, faz os exercícios que vocês têm na apostila. E assim vocês vão conseguir organizar os pensamentos, tá bom? Qualquer coisa, estou aqui. Um beijo e até mais.